sobre a Copa do Mundo, sobre o Brasil. E domingo passado o Brasil perdeu, quem pregou foi a Neuza. Eu estava sem voz e ainda estou me recuperando da voz. Mas hoje eu falei assim, não, vamos pregar sobre outra coisa, só que vai parecer que eu estou falando a mesma coisa. Mas hoje nós vamos falar da queda à ressurreição, da queda à ressurreição. Não estou falando de futebol não, porque infelizmente essa geração mais jovem não conseguiu ver o Brasil jogando, dando orgulho, e as outras nações com aquele temor de nos enfrentar. Eu, com 9 anos, assisti a Copa de 70 e aquilo foi tão empolgante. A partir dali, então, quantas experiências maravilhosas. Mas nós não estamos aqui para falar de futebol. Nós usamos também, no bom sentido, o futebol como uma forma de chamar a atenção e pregar a palavra. E hoje nós vamos falar sobre um texto que eu já preguei. Depois de 41 anos de ministério, você sempre vai voltar no mesmo texto, mas vai olhar esse texto de uma forma sempre diferente. Deus sempre tem algo a nos falar. E hoje nós vamos falar sobre Eutico, um jovem que... Vamos ler o texto primeiramente, né? Não vamos antecipar nada não. Mas a pergunta que eu faço para você, para nós lermos o texto, antes de lermos o texto, você já viu alguém distraído ou mesmo dormindo durante o culto? Você já viu alguém distraído no culto? E você já se pegou você mesmo, de repente, pensando em outras coisas? De repente você fala assim, não, eu vou só dar uma olhada aqui no celular para ver como é que está o culto da igreja, que o culto é online, né? E de repente você abre outras janelas e viaja, e você não consegue entender e ouvir a palavra. E essas perguntas, elas farão sentido com a história de hoje, bíblica. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 20, versículos 7 a 12. É uma história narrada por alguém que foi testemunha ocular, que viu, e é uma história contada com riqueza de detalhes em poucos versículos. Então vamos ver Atos, capítulo 20, os versículos 7 a 12. O texto nos fala assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos, ele está falando, o escritor se incluindo aí, né, na narrativa, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Eu gostaria de ler e orar e depois comentar, mas eu não estou aguentando. A primeira coisa que a gente nota aqui é que a igreja primitiva, a igreja inicial, a igreja dos discípulos, dos apóstolos, ela começou o seu culto aos domingos, chamando como dia do Senhor, porque era o dia da ressurreição, e o primeiro dia da semana eles se reuniam em culto. E aqui, especificamente numa casa. O texto fala nesse versículo 7, que Paulo pretendia viajar no dia seguinte. Falava aos irmãos e ele prolongou. Você já ouviu alguma mensagem que era muito longa, muito prolongada? Eu não vou dizer cansativa não, viu gente? Porque imagina, dá para imaginar ouvir o apóstolo Paulo pregando? Deve ser algo assim fantástico, né? Ele era entusiasta, ele era fantástico, então ouvi-lo, mas vamos levar em conta, a nossa cultura mudou há pouco tempo, mas aqui em Passos, provavelmente as pessoas dormiam, iam para a cama, bem mais cedo do que vão hoje. As pessoas estão madrugando mais, estão
indo nas redes sociais e quando percebem já está tarde, algumas até perdem o sono. Mas naquela época é provável que as pessoas iam dormir na hora que o sol se punha. Então, a partir de 6 horas da tarde, 7 horas da noite, 8 horas da noite, provavelmente todo mundo já estava dormindo. Aqui não diz o horário que Paulo começou a pregar, mas nós vamos deduzir que ele começou a pregar com o dia claro ainda. Só que o texto fala que se estendeu, prolongou até meia-noite, que é o horário do ocorrido. Verso 8: havia muitas lâmpadas. Agora vocês estão entendendo por que tinha tanta fumaça aqui no início do culto. Porque aquele local era o cenáculo, era um cômodo que ficava acima da casa, era separado para reuniões religiosas, celebração da Páscoa, festas ligadas ao povo judeu e ligadas também a Deus. Então era um local sagrado. Provavelmente era uma casa grande, de 3 andares, e eles estavam nesse local, louvando, realizando o culto. E o detalhe é como o horário se prolongou, eles acenderam as lâmpadas. Gente, Thomas Edison, há pouco tempo nós temos a luz elétrica. Então naquela época, as lâmpadas, as lamparinas eram de barro, e ali eles colocavam um pavio, acendiam, mas o que eu quero destacar é que nesse local, pelo tempo, pelo uso dessas lâmpadas, dessas lamparinas, é provável que a fumaça provocada pelas lâmpadas, a fumaça tinha enchido todo o ambiente. Só que era uma fumaça que provocava sono. Era uma fumaça que as pessoas ficavam meio grogue. No cenáculo onde estávamos reunidos. O verso 9, um jovem, gente, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia, ela destaca muitos jovens, como Deus ama a juventude. Alguns entendem que essa palavra aqui se refere a alguém de 12 a 17 anos, 12 a 18 anos, não vou nem pedir para levantar a mão quem está nessa faixa etária. Mas poderia ser qualquer pessoa. Mas a Bíblia destaca um jovem chamado Eutico. Qual o significado do nome Eutico? Afortunado, sortudo. O crente, ele não se apega com sorte, ele se apega com bênção. Deus abençoa, Deus, ele faz prosperar. Mas o nome dele é alguém sortudo, afortunado. Mas como alguém sortudo vai ter um acidente assim, logo na hora do culto, né? Que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente. Você já viu alguém dormindo profundamente no culto e roncando? Conta-se que um pastor percebeu um senhor bem idoso dormindo e roncando, atrapalhando o sermão dele. E ele virou para o neto e falou assim: fala para o seu avô aí, cutuca aí, acorda o seu avô. Aí o menino levantou e falou assim: pastor, com todo respeito, o senhor que o fez dormir, que o senhor venha aqui e o acorde. É uma piada, viu, gente? Eu sei que não tem muita graça, não. Piada de pastor, de falar, só a esposa do pastor que ri para dar aquela incentivada para não contar mais. E então, aquele jovem adormeceu profundamente. Olha o detalhe, durante a prolongada mensagem de Paulo. Você já ouviu uma mensagem que parecia que não tem fim? Você fala assim, agora ele vai terminar, ela vai concluir. Aí ela vira e fala assim, é só a pessoa, né? É só a introdução. Aí você, misericórdia. Prolongada mensagem de Paulo. Vencido pelo sono,
caiu do terceiro andar. Abaixo, quando o levantaram, estava morto. Gente, tem alguns teólogos liberais que eles falam o seguinte: não, ele ficou desacordado, não, é isso. Aqui o texto é claro, ele estava morto. Quem está escrevendo é um médico, é Lucas. Testemunhou de tudo aqui, ele estava morto. Nós não sabemos o que provocou aquela morte naquele momento. Sabemos que foi a queda, mas não sabemos se bateu a cabeça, se foi uma hemorragia interna. O fato é que ele estava morto. Verso 10. Mas Paulo desceu, parou a mensagem, né? Desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Paulo disse: esse rapaz está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Ele continuou o culto. Vocês perceberam, era meia-noite. Eutico estava dormindo, caiu. Tem alguém dormindo aí, gente? Acorda aí, por favor, dá uma olhada aí. É brincadeira. E aí, Paulo continuou o culto. Partiu o pão, comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. As pessoas estavam sedentas para ouvir. Eutico dormiu, mas as pessoas queriam ouvir o apóstolo Paulo. Por que ele pregou tanto assim? Era a terceira viagem missionária, provavelmente Paulo não os veria mais, e ele tinha aquele desejo de passar aquilo que ele entendia por Deus, que as pessoas precisavam ouvir naquele local, na cidade de Troade. E assim partiu. Então conduziram vivo Eutico, né, o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Vamos orar? Deus, a tua palavra só faz sentido quando o teu Santo Espírito fala a cada coração. E nós desejamos que o Senhor venha nos falar, que o Senhor possa incomodar aqueles que estão acomodados, que o Senhor possa confortar aqueles que precisam do teu conforto. Deus, que não seja a palavra de um homem, de uma pessoa, mas que eu seja instrumento nas tuas mãos, que o Senhor fale aos nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Em inglês, a palavra culto, ela é service. Service. E ela também tem um sentido de serviço. Tanto para culto quanto para serviço, é a mesma palavra. E num culto que havia demorado muito, o pastor pregou muito tempo, as pessoas ficaram cansadas, o menino saindo com o pai, viu no hall de entrada placas em homenagem aos pastores que serviram aquela igreja. E o menino perguntou: pai, por que isso aqui? O pai explicou: homenagem. Homenagem por aqueles que trabalharam aqui em service. Provavelmente o pai queria falar em serviço, mas o menino entendeu culto. Morreram no culto. O menino entendeu assim. E aí o menino perguntou: pai, qual service? O de quarta ou de domingo à noite? É outra piada, viu, gente? E aí os meninos têm um bom humor, as crianças geralmente, né? Mas certamente ela estava lembrando dessa história de Eutico. E eu gostaria de perguntar para você o seguinte: quais os cuidados que nós precisamos ter à luz do que nós estudamos? O primeiro deles que eu vejo é a questão do cansaço. Aqui é um jovem que na época provavelmente ele trabalhava também. Hoje há uma determinação por lei para que um jovem não trabalhe, né, e se dedique ao estudo,
Não vou entrar nessa discussão, mas eu quero dizer que naquela época, na idade de Eutico, ele trabalhava. Então ele estava cansado. Mas quantas vezes nós ouvimos jovens, e é real, é verdadeiro, ou psicologicamente, ou emocionalmente, e isso atinge o físico. Nós temos ouvido muito do adolescente, do jovem, e de todas as faixas etárias, até de crianças, eu estou cansado. Eu estou cansado. Então, o primeiro cuidado que nós devemos ter é com o cansaço. A Bíblia fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E esse aquietai-vos é tirar o peso. A Bíblia fala: lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Nós estamos enfrentando um problema sério de ansiedade em criança, em jovem e adolescente. E também, principalmente, adultos, que estão extremamente cansados. Cansados com casamento, cansados com a vida, cansados com família, cansados com Deus. E nós temos visto muitos crentes adormecidos, que por conta desse cansaço, não conseguem se concentrar num culto de 1h30. Eu quero desafiar você a fazer um compromisso com Deus, não como legalismo, porque a nossa igreja entende que quanto mais lei, menos amor. Quanto mais amor, menos lei. Quando nós fazemos por amor, nós fazemos além daquilo que é determinado por regras. Mas eu gostaria de fazer um desafio para você, 1h30 só. Trabalhe com a sua mente. Deus, eu quero ficar atento no culto, eu quero ouvir a tua voz. Deus, não permita que o meu cansaço físico, emocional, espiritual, me impeça de ouvi-lo. Deus, eu vou evitar de ir no banheiro. Gente, mas como dá uma vontade de ir no banheiro na hora do culto? Deus, eu vou evitar de buscar um copinho d'água. Não é que é proibido, mas é um compromisso que você faz. Deus, essa 1h30 é para ti. Na hora da oração, não vou resolver problema, não vou ficar com conversa. Deus, na hora da oração, eu quero concentrar para orar, para estar junto. É 1h30 só de culto. Parece que é uma eternidade, porque nós estamos numa geração cansada. Vamos dedicar essa 1h30 para o nosso Deus. Outra coisa que eu percebo, queridos, são as distrações. Aquele jovem estava sentado numa janela. Pode ser que aquele jovem queria chamar atenção sobre si. Nós estamos numa época de pessoas narcisistas, pessoas que tudo é o egocentrismo, voltado para elas. É o que eu sinto, o que eu quero, que eu sou feliz. Só quando você se encontra com Cristo, importa que Ele cresça e que você diminua. Não é você mais que vive, mas Cristo vive em você. Mas a nossa cultura impõe para nós que o nosso eu, importa que eu seja feliz, mesmo que eu desfaça da minha família, importa que eu seja feliz, mesmo que eu viva uma vida cristã relaxada. E as distrações, queridos, até no culto, o celular acaba sendo uma distração para nós. E esse rapaz sentado na janela, provavelmente ele pensava que estava invisível, mas com certeza chamava atenção. Todos ali preocupados com o culto, ou melhor, servindo a Deus em comunhão, e aquele jovem lá na janela, olhando para dentro, participando, mas não participando, porque está olhando para fora também. Às vezes a pessoa pergunta: mas por que eu caí? Porque teve uma queda na minha vida. Cansaço, as distrações.
Outro detalhe importante, cuidado com o desinteresse. O quanto você se interessa por Deus. Ele se interessou por nós a ponto de sacrificar por nós na cruz. E nós não conseguimos considerar 1h30, um culto para Ele. Será que Deus, Ele é interessante para mim? Será que Deus chama a minha atenção? Será que eu preciso de uma banda? Será que eu preciso de um pregador? Aquele pregador é interessante para mim. Queridos, quando Deus quer falar, Ele usa até uma mula. Porque o interesse é Ele. O interesse é nele. Mas aquele jovem provavelmente estava desinteressado, não chamava a atenção dele. Porque por mais que você esteja cansado, quando você tem interesse, você se concentra. Fala assim, não, vai valer a pena. Nunca mais eu vou ouvir o apóstolo Paulo. Vai valer a pena. Queridos, nós temos alguns ensinamentos dessa história de Eutico. Primeiro que eu quero destacar é que Deus deseja despertar os que estão espiritualmente adormecidos. Deus não quer que nós estejamos sonolentos na fé, num marasmo espiritual, num desânimo. Não combina com a fé. C.S. Lewis vai dizer que o cristianismo não é algo moderadamente aceito. Ele é totalmente abraçado. Não tem como eu falar assim, eu gosto de Jesus. Não, eu amo Jesus. Ele é tudo para mim. Ele se entregou por mim. Ele resgatou a minha vida na cruz. Então Deus, Ele tem um desejo de despertar os eúticos que estão adormecendo e caindo, porque não estão ouvindo a palavra. Por que é importante ouvir? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para que você fique cansado, para que você tenha desinteresse, se distraia e não ouça a palavra. E às vezes a pessoa pergunta, mas por que minha fé está tão fraca? Por que eu não consigo resistir a uma tentação? Por que a pornografia domina a minha vida? Por que a fofoca domina? Por que a imoralidade domina? Porque você está sendo vencido pelo sono espiritual. A boa notícia é que Deus, Ele despertou Eutico através de Paulo, Ele quer despertar cada um de nós. Efésios capítulo 5, verso 14, diz assim, por isso é que se diz, desperta, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Desperta. Se fosse uma igreja pentecostal agora, eu ia dizer, fala para o seu irmão, acorda. Desperta. Tem gente sonolenta na vida cristã, na fé. Será que é? Será que não é? Não pode titubear, não pode ficar com dúvida. Nesse sentido, uma vida inteira. Nós temos desafios, nós temos momentos difíceis, mas a vida toda desperta. Segundo lugar, o que nós aprendemos, Deus é poderoso para transformar uma tragédia em triunfo. Um erro na vida não significa uma vida toda errada. Uma tragédia na sua vida não significa que isso vai determinar você. O que fizeram com você, você não tem como mudar, mas o que você faz com você a partir do que fizeram, isso você pode mudar. Você não merece o tratamento que você mesmo está dando para você. Você não merece carregar essa dor, esse ressentimento, essa mágoa. Você não merece. Que Deus transforma tragédia em triunfo. Eu sou uma prova viva disso. Uma família toda disfuncional, um pai extremamente violento.
tive um encontro com Jesus, minha família foi salva. E daquilo que era uma tragédia, hoje é um triunfo para a glória dele. Para a glória dele. Toda tragédia na sua vida, o diabo quer que continue como tragédia. Mas Jesus transforma toda a tragédia em triunfo. Eutico morreu, mas ele foi ressuscitado. Teve uma nova chance. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta a fragrância de seu conhecimento em todos os lugares. Os teólogos entendem que Paulo usou uma linguagem bem conhecida daquela época, onde o exército romano, quando vencia o outro exército e voltava para Roma, eles tinham um perfume que eles exalavam, que eles borrifavam, e as pessoas sentiam aquele perfume, que era um perfume maravilhoso para aqueles que venceram. Mas para os derrotados, era um perfume de morte. Nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos a fragrância de Cristo. Terceiro lugar, Deus não muda pessoas de más para boas. Não, queridos. Ele dá vida aos mortos. Deus dá vida aos mortos. Jesus ressuscita os mortos. E nós todos estávamos mortos nos nossos pecados. Mas Ele nos perdoou, Ele nos ressuscita para uma nova vida. Não para andarmos ainda sonolentos e como se estivéssemos mortos. Efésios capítulo 2, os versos 3 a 5, que diz assim: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa de grande amor com que nos amou, e nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Graça, eu não mereço, você não merece, mas ela é alcançada pela fé. E por isso nós vivemos, por isso nós respiramos, por isso nós dedicamos 1h30 para ouvir, para celebrar, para adorar, para pedir que Deus se manifeste no nosso meio, que vidas sejam salvas, aquelas vidas que precisam de ânimo, de consagração, que se consagrem. Esse culto pode ser um culto que alguém tenha dormido, eu acho que nesse vai ser um pouco difícil, né? Ou distraído, ou com desinteresse. Mas eu creio que Deus, Ele também, da queda, Ele traz à ressurreição os eúticos de hoje. Permita que Deus faça a obra completa na sua vida. Permita que Deus traga uma alegria para você imensurável, incomparável, indescritível. Uma alegria que você tenha prazer, desejo de estar na presença dEle. John Piper, ele escreveu vários artigos, livros, e ele prega ainda hoje, e ele desenvolveu uma teologia chamada o hedonismo cristão. Nós sempre associamos o hedonismo, o prazer, ao pecado. E John Piper, estudando a palavra de Deus, ele descobriu o grande prazer, a grande alegria de estarmos nos átrios do Senhor, de estarmos no culto. A grande alegria de sermos tocados pelo Espírito Santo. A grande alegria de estarmos reunidos, de prestarmos um culto,
de ouvirmos a voz de Deus. Descubra essa alegria, esse hedonismo cristão, esse hedonismo espiritual, e substitua o hedonismo carnal.